Fala moçada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História Geral. Hoje nós daremos início ao nosso estudo sobre a maior civilização da Antiguidade. Sim, nós falaremos sobre Roma. E vejam que eu não falei sobre o Império Romano, porque o Império, na verdade, é apenas um dos períodos da Roma Antiga, da história da Roma Antiga, que nós começaremos a contar a partir de agora. Preparados? Vamos contar história então. Como sempre, vamos iniciar dando uma olhadinha de onde é que nós estamos aqui, né, no nosso curso. Olha só, hoje nós vamos começar a falar sobre a civilização romana e na próxima aula nós já entraremos no primeiro período, que é a monarquia. Essas duas aulas são relativamente mais curtas, mais tranquilas. Depois, pessoal, vêm os períodos mais longos e mais complexos da história romana, que são, em primeiro lugar, a República e depois o Império. Esses dois períodos vão nos tomar algumas aulas, tá bom? Então eu não conseguirei dar, por exemplo, a República ou o Império, nenhum deles em apenas uma aula. Teremos algumas aulas para cada um desses períodos. Nós vamos dividir, claro, em grupos temáticos, tá certo? Mas vamos lá, o nosso objetivo hoje é entender a formação, a origem de Roma. Olha lá. Começando então pela localização geográfica. Ela está localizada, vocês sabem, na Península Itálica. A cidade de Roma até hoje é a capital da Itália, mas é claro que nem sempre foi assim. A Itália, enquanto um país, não existia nesse momento, tá bom? Olha só, pessoal, a Península Itálica, então, ela é uma área da Europa, né, uma península que se projeta sobre o mar Mediterrâneo e é muito rica em áreas de terras férteis. Então vejam que aqui nós já temos uma grande diferença com relação à civilização grega. Lembram-se que os gregos, eles constituíam cidades-estados independentes justamente pela dificuldade de comunicação que havia por conta da geografia do território. Agora, aqui na Península Itálica, não. Nós temos uma maior facilidade de comunicação e muitas terras férteis. Por isso, os gregos vão demorar muito mais, os romanos vão demorar muito mais do que os gregos para se lançarem ao comércio marítimo, tá certo? Então, foi o local onde se desenvolveu a civilização clássica de Roma, que foi, vocês sabem, a maior civilização da antiguidade. Olha só, pessoal, ela é formada, então, pelo território continental da Itália, né, a Península Itálica, tá? E também pelas ilhas mediterrâneas da Sardenha, da Córcega e da Sicília. Então, tudo isso faz parte ali da atual Itália. Vocês verão que o Império Romano, no seu auge, na verdade, que vai acontecer ali na passagem do Império para a República, vão dominar toda a Península Itálica e muito mais, né? Norte da África, a Ásia Menor, a própria Espanha, Portugal e inclusive vão chegar à Inglaterra, tá bom? A atual Inglaterra. Mas isso nós veremos ao longo do nosso curso. Essa região, pessoal, como eu disse para vocês, deu lugar ao maior império da antiguidade, maior do que todos os que nós estudamos até agora. E é claro, vocês sabem, quando a gente fala de antiguidade, as civilizações clássicas são as que mais aparecem em prova. Quais são elas mesmo? Sempre os gregos e os romanos, tá joia, galerinha? Olha lá. Então, o território da atual Itália apresenta, no entanto, poucos portos naturais. Como eu disse para vocês, então, os romanos eles vão demorar bastante para se desenvolverem, né, no sentido de comércio marítimo, diferentemente do que aconteceu com os gregos. Em compensação, possui as famosas terras férteis que favorecem a agricultura, ou seja, eles podiam ali mesmo produzir o seu sustento. E é daí, né, daí que se formarão as grandes cidades, né, as primeiras cidades, as primeiras aldeias que irão compor o Império Romano posteriormente. Pessoal, então nós temos, olha só, planícies e rios que facilitam a comunicação interna e o comércio, ou seja, mais uma diferença, como nós falamos, com relação aos gregos, não é isso? Que tinham bastante dificuldade de comunicação entre si. Muitas cidades tinham mais contato com o mundo externo do que com outras cidades gregas. Bom,
Já falamos então um pouquinho, né, sobre a Península Itálica. Vamos lembrar então que essa região ela foi ocupada, né? Vamos entender quais eram os povos então que estavam ocupando essa península durante a formação de Roma. Olha lá. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos os italiotas. Esses italiotas são compostos basicamente por dois povos, né? Duas etnias, os sabinos e os latinos, tá bom? Então são eles que serão os primeiros povos que vão fundar Roma, juntamente, olha só, com um outro povo que são os etruscos. Os etruscos também farão parte da composição de Roma, já veremos isso um pouquinho melhor, que era um povo agora um pouco mais comerciante e que se estabeleceu, olha só, no norte, na verdade no noroeste da península. Os etruscos, no início, eles serão opositores desses primeiros povos que ocuparão a região onde posteriormente será fundada Roma, mas eles participarão também da fundação e da composição, né, da civilização grega, da civilização romana, como nós veremos. Na Península Itália nós tivemos também, olha só, a presença de gregos, eles que vão ocupar o sul durante a segunda diáspora grega. Então nós teremos também a civilização grega sendo fundamental na composição da civilização romana. Vocês sabem, muitas vezes a gente inclusive fala de cultura greco-romana. Tal foi a importância da influência da cultura grega sobre a civilização romana, tá certo, pessoal? Bom, Roma nasce, então, a partir de uma pequena aldeia latina, então ali composta principalmente por latinos e sabinos, por volta de 753 a.C., que buscava, olha só, uma permanente proteção contra os invasores etruscos. Então, os etruscos, eles vinham lá do norte e estavam constantemente invadindo essa região, né, conhecida ali como região do Lácio, onde posteriormente será fundada Roma, tá certo? E aí, pessoal, a história, né, romana, da Roma Antiga, claro, ela é composta em 3 grandes períodos. O primeiro deles, que nós veremos na próxima aula, que vai da fundação em 753 até 509, que é o período monárquico. Em seguida, nós teremos, olha só, a República Romana. Então é isso, a República ela vem antes do Império, muito cuidado. É normal as provas tentarem nos confundir, né, com relação à ordem aqui dos acontecimentos. A República, então, que vai de 509 a.C. até 27 também a.C., está inteiramente, então, abrangida, não é, antes de Cristo, a história republicana de Roma. E por último, aí sim, nós teremos o Império, que vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente, então, ele finalmente cai, né, colocando fim à Idade Antiga e iniciando a Idade Média. Tal era a importância do Império Romano. Vocês sabem, o Império Romano Oriental vai continuar até 1453 com o nome de Império Bizantino, e quando o Império Bizantino cai em 1453, nós temos uma nova divisão na história, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Olha só então a importância do Império Romano para a nossa história, tá certo, galerinha? Bom, então vamos falar agora sobre as origens de Roma. Existem 2 explicações para o surgimento de Roma. Uma delas é a lendária e a outra é a histórica. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque ambas podem aparecer na prova de vocês, tá bom? Começando então pela lendária ou mitológica, que é, como vocês sabem, cercada então de mitos, de histórias fantásticas, e que está baseada, na verdade existem muitas, tá, pessoal? Não é uma só, mas a mais conhecida está baseada na poesia Eneida do poeta Virgílio, que é a mais difundida de todas as lendas. Vamos entender então, né, em linhas gerais, o que diz então o Virgílio na sua Eneida. Vai dizer então que os fundadores de Roma são os irmãos Rômulo e Remo. Esses irmãos eles eram descendentes de Enéas, um herói grego que se refugia na região após a queda de Troia nas mãos dos aqueus. Lembre-se, pessoal, a Guerra de Troia está narrada, olha só, num livro de Homero chamado a Ilíada. Então, lá na Guerra de Troia, depois que os aqueus vencem Troia, eles vão, né, haverá uma diáspora, e o Enéas, né, um desses gregos, ele vai se estabelecer ali na Península Itálica e serão os seus descendentes que fundarão Roma.
Quais descendentes? Rômulo e Remo, mas não são descendentes diretos, tá? Então, na verdade, nós teremos aí algumas linhagens, né? Então, algumas gerações, até que nós chegaremos, olha só, na fundação do reino de Alba Longa, que é fundado ali na região. Alba Longa, então, é o primeiro reino que posteriormente se considera que deu origem a Roma, tá certo? Então, olha só, para os romanos, né, a origem da sua cidade é explicada através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, então, olha só, nessa vila, né, nessa cidadela aí de Alba Longa, que foi criada por descendente de Enéas na Península Itálica, nós teremos um rei chamado Numitor. Esse rei, ele acaba sendo deposto pelo seu irmão Amúlio, Amúlio o usurpador. Ele vai então depor o seu irmão, que era o rei legítimo de Alba Longa, o Numitor, e também vai prender a princesa Réia Sílvia, filha do rei Numitor, vai prender ela justamente para que ela não pudesse ter filhos, né? Acontece que o deus Júpiter resolve engravidar Réia Sílvia, e é então que Réia Sílvia, filha do rei Numitor, vai dar, né, à luz os irmãos Rômulo e Remo, tá certo? Então eles são netos do rei legítimo que havia sido deposto, o Numitor. Mas quem é o rei nesse momento é o Amúlio, o usurpador, que era irmão do rei. Pessoal, o Amúlio, então, ele vai ficar muito preocupado. Olha só, a princesa, a filha do rei legítimo, teve 2 filhos homens. Eles seriam os legítimos herdeiros do trono. O que é que ele vai fazer, pessoal? Ele vai jogar os gêmeos no rio Tibre, na Itália. De acordo, então, com a lenda, a ideia, né, do Amúlio era matar os meninos. Acontece que eles foram resgatados por uma loba que os amamentou. Então vejam, eles não foram criados pela loba, eles foram amamentados por uma loba, de acordo com a lenda, é claro, e posteriormente eles foram criados por um casal de pastores que eram, olha só, Faustulo e Aca Larência, né? Está aqui uma estátua feita em homenagem a Aca Larência, que teria sido então a mãe adotiva de Rômulo e Remo, tá certo? Os adultos, então, desculpem, depois de adultos, os irmãos, então, eles vão retornar à cidade natal deles, né, a cidade de Alba Longa, vão matar o Amúlio, que havia destronado o seu avô, né, e vão, né, o seu avô Numitor, e eles vão ganhar terras, né, eles vão restaurar a sua família, a sua linhagem, né, no trono de Alba Longa, e vão ganhar terras para fundar uma nova cidade. Essa nova cidade seria a cidade de Roma. Então, tudo que nós falamos até agora, pessoal, é lenda, é campo da mitologia. Não existem comprovações históricas de que isso efetivamente tenha acontecido, tá certo? Bom, vamos falar então agora da fundação de Roma do ponto de vista histórico. Ela foi formada então quando povos latinos, os famosos, né, italiotas, ocupam a região central da Península Itálica por volta de 2000 a.C. Eles vão se instalar na região do Lácio, nas proximidades do rio Tibre. Ali, eles vão fundar várias aldeias, entre elas Roma, entre elas Alba Longa também. O pastoreio era a principal atividade, nós vimos, né? Era uma região muito plana, com terras férteis, tá certo? Bom, para se proteger dos sucessivos ataques dos invasores, principalmente nós vimos no caso os etruscos, não é, ao norte, os latinos constroem um forte na região do Lácio, é o início, né, então, aqui da construção de Roma, tá bom? No século 8 a.C., os etruscos finalmente, então, vindos do norte, invadem e ocupam sim a região. Então esses etruscos, eles vão invadir e eles vão agora, olha só, se misturar com essa população latina que ali estava, né? Latinos, sabinos e agora também etruscos. Eles começam a anexar as aldeias dos povos dominados e estas então vão formar a cidade de Roma. Então veja, Roma acaba sendo formada após a conquista etrusca de várias aldeias latinas e sabinas que existiam na região, tá certo? Pessoal, começa então o início da história romana, conhecido então no primeiro período,
que é o período da monarquia. Mas sobre a monarquia nós falaremos na próxima aula, justamente então para que vocês tenham tempo, não é, de digerir cada parte do conteúdo dessa maravilhosa história que foi, né, a Roma antiga, civilização romana. Espero que tenham gostado da aula. Deixo a todos um forte abraço.